Boa noite, irmãos. Eu quero continuar hoje à noite aquilo que nós vimos hoje pela manhã. Abra sua Bíblia aí comigo, no livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 15. Apocalipse, capítulo de número 20, do verso 1 ao verso 15. Eu quero hoje compartilhar com os irmãos o chamado estado provisório. O que acontece com uma pessoa depois que ela morre, passa pela morte física? Para onde ela vai? Aonde estão nesse momento aqueles que partiram, sejam eles crentes em Cristo, sejam eles incrédulos? Eu queria compartilhar com os irmãos à luz desse texto hoje à noite. Então eu vou ler, os irmãos acompanhem. Quem não achou aí ainda pode acompanhar aqui pelo slide. Então preste bastante atenção no texto. Nós já estudamos hoje pela manhã os versos de 1 a 3. Nos interessa hoje dos versos 4 em diante. Então o texto começa assim no verso 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Também vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, vamos orar?
Santo e eterno Deus, nós queremos dar graças mais uma vez nesta noite, por estarmos neste lugar onde o Senhor se manifesta. E gratos pela Tua presença, desde já suplicamos que o Senhor nos assista através da Tua poderosa palavra, para que essa possa trazer instrução que tanto carecemos, não só para consolar e confortar os nossos corações, na expectativa desse grande dia do qual lemos relatados aqui nesses versículos, mas também a Tua palavra que nos corrige, nos exorta e nos faz repensar a nossa vida, a maneira como nós estamos andando neste mundo, para que nós não tenhamos a tristeza de nos depararmos com esse grande dia, o dia do grande julgamento, e estarmos diante da Tua face despreparados, após termos porventura vivido uma vida que não agradou o Teu coração, e que no dia da prestação de contas haveremos de ser julgados, como diz a Tua palavra, segundo as obras que praticamos aqui. Ó Senhor, que a Tua palavra nos instrua ainda mais, para que possamos lembrar que esse dia está próximo e que o Senhor haverá de prestar contas com a nossa vida. E o desejo do Senhor é que nós ouçamos as Tuas verdades e nos preparemos em Cristo Jesus, para que nesse grande dia possamos ser contados como aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro e que reinarão e viverão contigo para toda a eternidade. Abençoa o nosso coração, portanto, neste momento, seja com cada uma das mentes e corações aqui hoje à noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós já tivemos a oportunidade de estudar os versos de 1 a 3 sobre o que significa esse aprisionamento de Satanás, que o apóstolo João, que escreveu essa última parte do livro, nos informa que esse é o único texto nas Escrituras onde nós encontramos a chamada questão do milênio. E nós vimos hoje pela manhã que o milênio, ele não é uma coisa que ainda haverá de acontecer. O milênio, ele é algo que já é presente. Ele começou por ocasião da vinda de Jesus, quando inaugurou o seu reino aqui. E esse milênio vai terminar quando Jesus voltar. E no término do milênio, Satanás será julgado, como diz o verso de número 10, e será lançado para sempre no castigo eterno. Não somente ele, não somente os anjos que o acompanharam, mas também todos aqueles que porventura durante esse mundo se juntaram a ele por não darem ouvidos à palavra de Deus e perseguirem o povo de Deus. Então o milênio significa esses 1000 anos que nós encontramos repetidas vezes nesse texto, um período que marca o início da vinda de Cristo até a sua volta. Esse é o milênio. Portanto, nós vimos que Satanás está preso dentro deste milênio aqui. O texto, os versos 1 e a 3 falam sobre isso. E nós vimos também que esse aprisionamento de Satanás, ele não consiste em que Satanás está preso de tal maneira que ele está impossibilitado de tomar qualquer tipo de atitude para incomodar as pessoas nesta vida. Isso só vai acabar quando Jesus Cristo voltar e diz o verso 10, lançá-lo num estado permanente, que é chamado de lago de fogo e enxofre. Enquanto isso, ele continua atuante. A pergunta que nós vimos hoje pela manhã, com a resposta é: mas em que sentido Satanás está preso? E o próprio texto responde no verso de número 3, quando diz que ele é o enganador, ele enganava as nações, e ele impedia as nações de ouvirem o evangelho da luz da glória de Cristo.
E quando Cristo veio a esse mundo e começou a expelir demônios e deu autoridade aos discípulos para que pregassem o Evangelho, e pessoas do mundo todo começaram a ouvir a palavra, algo que nunca havia acontecido na história, e o registro do passado fala sobre isso, aonde a única nação na face da terra que tinha condições de ouvir a palavra de Deus, que era a nação de Israel, agora com a vinda de Cristo isso não estava mais acontecendo. Satanás, o enganador das nações, é aprisionado no sentido de que ele é impedido por Cristo de não mais enganar as nações, de maneira que agora esse evangelho está sendo pregado livremente. Ele não está mais obstruindo o entendimento das pessoas, segundo o texto que nós vimos hoje na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Quando ele cegava o entendimento das pessoas para que elas não tivessem condições de entender o Evangelho da graça de Deus. Bem, ele está impedido nesse sentido. O Evangelho está sendo pregado, mas isso não quer dizer que ele está preso num sentido outro de que ele não pode fazer absolutamente nada. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, que há um príncipe da potestade do ar que atua agora neste mundo. A Bíblia fala que ele é como um leão que está na brecha pronto para devorar, e ele tem causado muitas tormentas na vida não só de descrentes, mas na vida de muitos crentes. Na carta que nós vimos do Apocalipse, a igreja de Esmirna foi notificada por Cristo quando ele disse para ela que Satanás haveria de prender, colocar em prisão muitos ainda. Então ele continua atuando de certa forma, mas ele não tem mais a capacidade, o poder de impedir as pessoas de ouvir o Evangelho. E é por isso que nós, como igreja, conseguimos fazer a obra que Cristo nos designou em Mateus 28, antes de ir aos céus, quando disse para todos nós que nós deveríamos ir, pregar o Evangelho a todas as nações e fazer discípulos. Isso só é possível porque Satanás não nos impede mais. Pois bem, mas o texto vai nos dizer que quando esse período de 1000 anos estiver encerrando, verso de número 7, Satanás será solto, e ele vai voltar a fazer a mesma coisa que ele fizera outrora, e o texto diz, ele vai reunir as nações nos 4 cantos da terra, só que desta vez ele não vai reuni-las apenas para enganá-las. O texto é muito claro quando ele diz no verso de número 9, que ele vai ajuntá-las de todos os lugares, e ele vai reuni-las com um só propósito, fazer com que a igreja não pregue mais a verdade de Deus. Ele vai fazer de tudo para acabar com o trabalho da igreja, e é exatamente nesse período que nós vamos ter o chamado período da grande tribulação, quando surgirá a pessoa do anticristo. É o tempo em que Satanás será solto nesse aspecto, e ele vai se manifestar de modo jamais visto na história, vai intentar diretamente contra a vida da igreja para acabar com ela. E é nesse período que nós temos então um dos períodos mais difíceis que está para surgir, quando a igreja será solapada como nunca foi durante todo o tempo que esteve aqui. E é nesse período que Cristo vai voltar para interromper aquilo que o anticristo estará fazendo, e é nesse tempo que Satanás então será derrotado para todo sempre, diz o verso de número 10. Então, a primeira visão que João tem nessa última sessão do livro, da visão que Jesus lhe deu, é essa: o que iria acontecer na terra em relação à igreja, desse momento da vinda de Cristo, da sua primeira vinda, até a sua segunda vinda. Ele tem uma visão da igreja e das lutas que ela enfrentaria nesse período da história. Pois bem, a partir do verso 4, João nos traz, nesta mesma visão, não mais o que acontece nesse período de 1000 anos na terra. Ele vai nos mostrar o que iria acontecer nesse mesmo período no céu.
São duas visões. Ele fala dos 1000 anos da igreja na terra, que é o período que nós estamos vivendo, mas agora ele nos transporta na mesma visão para o céu. Você vai observar a partir do verso de número 4. Vi também tronos, e nesses se sentavam aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Esses são os que não adoram a besta nem a sua imagem, adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, os mesmos 1000 anos os quais João já havia nos falado nos versos anteriores que nós estudamos hoje pela manhã. Então perceba que agora a visão de João é transportada para os redimidos, ou aqueles que já haviam morrido, e João vai nos falar sobre esse tempo lá. Bom, preste atenção aí, como é que nós sabemos que se trata agora de uma visão para aqueles que já partiram? Duas razões. Primeiro, porque ele começa o texto no verso 4 falando de tronos. Em todo o Novo Testamento existem 67 vezes a expressão tronos. Dessas 67, 47 são encontradas no livro do Apocalipse. E dessas 47 menções de tronos no livro de Apocalipse, apenas três estão relacionadas à questão da terra. As 44 vezes que o livro menciona, todas se reportam ao céu, inclusive esta que nós vimos aqui no nosso texto. Essa é a primeira razão que nos faz pensar que a visão é relacionada às pessoas que já partiram. Mas há uma segunda razão. Se você observar no texto, ele diz ainda no verso 4 que viu não corpos, ele viu as almas dos que foram decapitados. Então, se ele viu almas e não corpos, então a visão é do céu. A visão é do céu, está aí no nosso texto. Então preste atenção aí. A grande pergunta é: a quem João viu? E o que essas pessoas fazem lá durante esse tempo, até a volta de Cristo? É o período de 1000 anos que serão completados. Tudo indica que João viu duas classes de pessoas. Essas aqui estão com Cristo no céu, numa região que nós chamamos teologicamente de estado provisório, ou estado intermediário. Elas não estão ainda desfrutando de toda a bem-aventurança eterna, porque o estado pleno de felicidade, de gozo, de alegria eternos, só vão acontecer quando Cristo retornar a este mundo e as almas desses que partiram se unirem novamente aos seus corpos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, fala sobre isso. Quando Cristo voltar, ele vai trazer com eles, aqueles que já partiram estão com eles, e vai uni-los aos seus corpos novamente. E esses então haverão de desfrutar da plena bem-aventurança eterna. Por enquanto, esses que partiram ainda não desfrutam das bem-aventuranças eternas no sentido pleno. Já estão, é verdade, descansados, não estão mais com seus corpos fadados pelo pecado, não sofrem mais as coisas que nós no corpo ainda hoje sofremos, mas ainda assim não é um estado permanente. Isso haverá de acontecer ainda quando Cristo retornar. Pois bem, quais são essas duas classes que João viu? Observe que o texto vai falar de um primeiro grupo de crentes, que é um grupo maior, e depois ele vai falar de um grupo específico de crentes. Quem são essas pessoas que estão com Cristo agora? O verso de número 4 apresenta esse primeiro grupo maior. E vi também os tronos, e nestes se sentaram aqueles aos quais foi dado autoridade para julgar.
Esse grupo maior aqui, de pessoas crentes que faleceram, estão com Cristo, estado de suas almas, são esses que deixaram seus corpos em terra. Quando uma pessoa morre, fica fisicamente, o corpo fica e a alma volta para o Criador. Só que ela só volta para o Criador se elas morreram com Cristo. Essa é a segurança que elas têm. Então, essas partiram, estão na presença de Cristo e dos anjos, e estas aqui não se encontram mais com seu fardo de pecado. Elas se encontram livres. E elas estão aguardando o retorno de Cristo para poder desfrutar do estado de bem-aventurança eterno e completo. Aqui nesse texto nós temos uma confirmação daquilo que Cristo havia dito a uma das igrejas, de uma daquelas cartas para quem ele endereçou. Acompanhe comigo no capítulo de número 3, o verso de número 21. A igreja a Filadélfia, quando no final, no verso 21 do capítulo 3, ele disse: ao vencedor darei direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E agora no capítulo 20, verso 4, João viu esses aí: vi também tronos, e nesses estavam sentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, o sentido aqui é daqueles que já partiram, estão com Cristo, não só desfrutando desse primeiro momento de bem-aventurança eterna, sem o fardo do pecado, mas também o texto diz que eles receberam de Cristo a autoridade de julgar. O texto não especifica para a gente em que sentido eles julgam as coisas, mas é bem possível que aqui eles estejam junto com Cristo, acompanhando os decretos de Cristo de julgamento sobre toda a história. Há um texto que nós encontramos onde Jesus fala sobre isso aos seus discípulos: vós que me seguiste quando na regeneração, ou quando fostes transformados, quando o Filho do Homem julgar todas as coisas, vós também haverão de julgar as tribos de Israel. Então esse é o primeiro grupo que João viu. Mas João viu um segundo grupo no céu, e esse grupo está aí no verso número 4. Vi ainda as almas daqueles que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. A pergunta é: quem são esses outros aqui, detalhados de maneira específica? E não há dúvida que aqui João também viu as almas dos mártires. Muitos vão sair deste mundo depois de terem vivido a sua vida de entrega a Cristo, e vão estar com Ele, mas não vão experimentar tantas tormentas quanto outros. Os mártires são aqueles que não só viveram para Cristo, mas foram aqueles que deram a sua vida por Cristo, que morreram por Ele, literalmente. Alguns foram mortos ao fio da espada, alguns foram mortos nas perseguições, alguns foram mortos como o apóstolo Paulo, decapitados, alguns foram mortos cerrados ao meio como o profeta Isaías, alguns foram mortos torturados, comidos por bestas feras, por leões selvagens. Isso aconteceu na época em que a igreja primitiva foi perseguida, nos governos de Nero. Muitos foram mortos nas fogueiras, e muitos foram mortos nas arenas pelos leões, pelas hienas. Irmãos foram colocados para serem devorados vivos. Mas ainda assim, apesar de toda a pressão que receberam para negar o nome de Cristo, eles se mantiveram firmes, fiéis e leais ao Senhor, e morreram dessa forma trágica, mas não negaram o nome de Cristo. E esses partiram, e agora João, na sua visão, viu esse grupo específico. E como é que nós sabemos que esse de fato é o grupo específico? Primeiro, porque há uma menção desse mesmo grupo já citada por João, no capítulo 6,
do Apocalipse, verso de número 9 e 10. Acompanhe comigo. Diz assim: quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Mas há um segundo detalhe que João fez questão aqui de especificar para a gente, para nos mostrar que esses de fato eram mártires. Quando diz o texto, acompanhe comigo, capítulo de número 20, verso 4: estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a marca na testa e na mão. Essa informação nós encontramos no capítulo de número 13 do livro do Apocalipse, verso de número 15. E lhe foi concedido o poder de dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Então nós temos aqui uma linguagem de João nos mostrando que no decorrer da história, muitos haverão de prestar o seu testemunho, entregando suas vidas por Cristo, literalmente, por não se renderem a toda a oposição e perseguição, para que deem um mau testemunho de Cristo. As perseguições têm esse foco de fazer com que o cristão desista da fé, mas muitos, ao serem provados intensamente, haverão de morrer fisicamente, dando as suas vidas por Cristo Jesus. Então João viu esses dois grupos aí. Bom, então nós chegamos agora no verso de número 5. Esse verso de número 5, e daqui a pouco eu vou explicar para você o que significa esse final do verso 4, porque a gente precisa analisar o verso 5 primeiro. O final do verso 4 vai dizer: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O verso 5 diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. No verso 5, João teve a visão de um outro grupo. Lembre-se que no verso 4 ele viu no céu dois grupos: dos crentes, um grupo bem maior que vive a sua vida nesse mundo e que não precisou passar por tantos desafios ao ponto de entregar sua vida a Cristo. Mas ele viu um pequeno grupo, o grupo dos mártires. Só que agora um terceiro grupo é citado por João. E a pergunta é: que grupo é esse? Certamente são pessoas que morreram, porque a visão é do céu. Porém, esse grupo aqui é de incrédulos. Pessoas que morreram, mas não estavam com Cristo em vida. Não morreram com o Senhor. E esse é o grupo que João viu. Observe como ele começa o verso de número 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. E a gente vai fazer aqui um paralelo com o final do verso 4. Quando João fala no verso 4 dos que morreram com Cristo, estavam desfrutando com Ele do estado provisório de bem-aventurança eterna, diz aí o texto diz: e esses viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, ou seja, até a sua segunda vinda à terra. Preste atenção nessa palavra viver aí, que aparece no final do verso 4. Esse viver aqui significa o estado das almas desses crentes que morreram em Cristo e o desfrute da felicidade
Eles não sofrem dor, não passam por sofrimentos, não há lágrimas, não há angústia, não há tristeza, porque as primeiras coisas passaram e tudo se fez novo. Eles de alguma forma já desfrutam de uma paz, de um conforto, de um consolo, de uma alegria, de uma satisfação, de um regozijo que não havia na terra. Isso não é pleno ainda, mas já desfrutam. Isso significa a palavra e viveram. Eles estão nesse estado. Mas ao se referir no verso 5 a este grupo de incrédulos que morreu sem Cristo, o texto diz: e não reviveram. Significa que esses que João viu no verso 5 não estão no estado provisório de bem-aventuranças, dos quais partilham aqueles que morreram com Cristo. E nós já temos um texto que nos ajuda nas Escrituras, que nos é muito claro quando diz que quando pessoas morrem, existem 2 lugares para onde elas podem ir. O crente com Cristo vai para o lugar onde Cristo está com os anjos, mas o incrédulo, ele vai para um lugar que a Bíblia chama de inferno. Para muitos, inferno parece ser o lugar do destino final de tormentos que pessoas que morrem com Cristo sofrerão para toda e por toda a eternidade. Mas este não é, de forma alguma, não é a interpretação de Bíblia para essa palavra Sheol, inferno. O inferno descrito nas Escrituras é apenas o estado provisório de um tormento ainda não pleno, não definitivo, que pessoas que morrem na sua incredulidade sem Cristo já haverão de sofrer em suas almas durante um certo tempo. E esse tempo, segundo o nosso estudo aqui, relatado por João, quanto tempo dura? Até a volta de Jesus, quando se completa um milênio. Então, pastor, significa que pessoas que morreram com Cristo, as suas almas desfrutam de coisas boas até Cristo voltar? Sim. E também pessoas que morrem sem Cristo já estão sentindo coisas terríveis, mas não plenas, nesse estado provisório de tormento até a volta de Jesus? Sim. Sim. E o texto nos fala sobre isso aqui. E observe que no verso 6, para que não houvesse nenhuma dúvida quanto a isso, João diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. João vai nos mostrar aqui, preste atenção agora, após dizer: os restantes dos mortos não reviveram até se completar os 1000 anos, fala dos incrédulos. Essa é a primeira ressurreição. O que significa essa primeira ressurreição? A primeira ressurreição é exatamente o estado de bem-aventurança provisória dos crentes que morreram e estão com Cristo. Esta é a primeira ressurreição, porque o verso 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Os incrédulos não participam dela. Certo? Então o texto é muito claro em relação a essa questão que nós estamos vendo aí. Agora preste atenção no restante do versículo. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Agora preste atenção aí. O texto vai dizer: sobre esses a segunda morte não tem poder. O que é a segunda morte no livro do Apocalipse? A resposta é muito simples. Significa o castigo eterno e pleno que haverá de surgir, dos quais irão sofrer todos aqueles que durante todo esse tempo se negaram a ouvir o Evangelho da verdade
e se opuseram a Cristo e a sua igreja. Isso se aplica tanto a Satanás e o seu bando, como também a todos os incrédulos na face da terra. Segunda morte é castigo pleno e eterno. Como é que nós sabemos disso? Basta você observar o verso de número 10, que é o primeiro. Acompanhe comigo, do capítulo 20. O diabo que tinha enganado as nações foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite. Por quanto tempo? Para sempre. Isso é castigo permanente e eterno. E aonde é que tem mais informação sobre que castigo eterno é a segunda morte? Eu vou ler para os irmãos aqui. Acompanhem comigo a partir do verso de número 14. Verso 13. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e quem mais? O inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então preste atenção agora no verso de número 14. Então a morte e quem mais? O inferno, que é o estado provisório daqueles que já estão nesse momento sofrendo, mas não permanente. A morte e o inferno foram lançados aonde? No lago de fogo. E o que é o lago de fogo? E a Bíblia responde: esta é a segunda morte. E o que é o lago de fogo, segundo o verso de número 10? É para onde Satanás e toda a oposição serão lançados por quanto tempo? Para sempre. Então existe um estado de tormento provisório chamado inferno, aonde estão essas pessoas incrédulas que morreram sem Cristo. Se você perguntasse, pastor, tem algum outro texto que a gente poderia basear isso? Tem. Uma parábola contada por Jesus, do rico e do Lázaro. Essa parábola se encontra no Evangelho de Lucas, se eu não estou enganado, capítulo 16, verso 19 a 31. Eu não vou ler toda a parábola, mas o texto fala que morreu Lázaro e morreu o mendigo, Lázaro, e morreu um rico. A parábola fala de duas pessoas que morreram, um crente e um descrente. O crente foi para o seio de Abraão, enquanto o descrente foi para o lugar de tormento. E de lá, no lugar de tormento, o descrente olhou e viu Abraão com o crente e disse: pai Abraão, manda que ele pelo menos molhe o seu dedo na água para molhar a minha língua, porque o lugar onde eu estou é muito quente. E Abraão disse: ele não pode, há um abismo entre nós que nos separa. É uma descrição do lugar onde os crentes que partem com Cristo estão, e o rico traz na parábola a ideia de que ele estava em lugar de tormento provisório. E por que a parábola fala de tormento provisório? Porque ele vai dizer para Abraão: então mande alguém na terra para que avise os meus parentes, para que esses possam mudar o seu posicionamento, para que não venham para cá. E Abraão diz: eles têm a palavra de Deus e eles responderão sobre os seus atos. Bom, irmãos, então nós temos aqui essa primeira parte do texto, e eu queria encerrar então agora vendo a partir do verso de número 11, sobre essa questão dos livros que aparecem aqui para a gente encerrar. Vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar nos céus. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos, preste atenção aí, foram abertos livros, no plural, e depois foi aberto um livro, no singular. Do que trata essa passagem? Lembre-se que João está com seus olhos postos numa visão que acontece no céu.
ele traz aqui uma imagem do dia do julgamento final. Ele diz que Deus está assentado no seu trono, e diz o texto no verso 11, que a presença de Deus é tão forte que a terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. E ele vai ver o grupo de pessoas, todos que estiveram nesse mundo, que haverão de comparecer perante o tribunal de Deus para serem julgados, grandes e pequenos, todos nós. E isso corrobora exatamente com o que Paulo e outros textos das Escrituras nos falam. Paulo, na carta aos Romanos, que nós estamos estudando, capítulo 8, verso 1, o que é que Paulo diz? Abre o texto aqui, João, para a gente poder mostrar. Paulo diz que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Apesar de nós sairmos desse mundo já com a nossa situação resolvida estando em Cristo, isso não significa que nós deixaremos de ser julgados. Todos haveremos de comparecer. E o que nos chama a atenção aqui, a partir desse verso de número 12, é com relação ao que eu quero mencionar desses dois livros. A primeira vez que João cita que livros foram abertos no plural, ele está se referindo aqui, na verdade, ao livro das nossas obras. Tudo aquilo, irmãos, que nós fizemos aqui, está registrado nesse livro. Eu tenho um livro das minhas obras. Você tem um livro das suas obras. Esses livros nossos serão abertos no dia da prestação de contas. Deus vai mostrar cada detalhe de tudo que nós fizemos, pensamos, falamos. Tudo vai aparecer lá. E seremos julgados, diz o texto, segundo as nossas obras. Então, o primeiro livro é esse. Agora preste atenção. João viu um segundo livro. E que livro é esse? O texto diz: o livro da vida. O que é o livro da vida? É o livro onde está registrado somente o nome daqueles que neste mundo foram salvos por Cristo Jesus. O que nos chama a atenção aqui no dia do julgamento, que só existe uma maneira de você passar ileso diante do julgamento que está para acontecer da sua vida. E qual é a única maneira de você passar ileso? Se o seu nome estiver escrito no livro da vida. Preste atenção no texto aí, no verso de número 15. Se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado aonde? No lago de... E o que é o lago de fogo? O castigo eterno. Irmãos, quero concluir dizendo o seguinte: por que esse texto foi mencionado para nós? Por que Jesus Cristo fez questão de mostrar para nós essas coisas? Para que nós não tenhamos desculpas. Nós fomos avisados. A hora de resolver a nossa situação é agora. Cristo tem nos chamado para apresentar diante de nós a melhor e maior de todas as propostas que Ele poderia nos dar, para que nós não tivéssemos que comparecer
diante do tribunal de Deus e sermos encontrados em débito e sermos lançados para sempre no castigo eterno. A proposta que Ele nos traz hoje é de vida eterna, através da sua vida. Hoje é o dia da oportunidade para que você possa ir aos pés de Cristo, para suplicar que Ele lhe conceda a graça, o favor. É de graça, não é algo que você merece, nem eu mereço. Não é algo que está ao nosso alcance conquistar. Não é algo que nós vamos conseguir angariar por algum bem que a gente faça nesse mundo ao longo de toda a nossa vida. A salvação que Jesus quer nos conceder hoje, enquanto estamos vivos, porque depois da morte não há mais o que fazer. Você percebeu no texto que quando alguém morre já é deslocado para um lugar definitivo, um lugar provisório? Mas se você observar, o lugar provisório pode ser bom ou pode ser ruim para você. E a hora de definir isso é aonde? É depois da morte? Não, é agora. E só quem pode definir isso, para onde você poderá ir, é Jesus Cristo. O nome no livro da vida não será escrito após a morte física. Ele é escrito hoje, com a salvação que Ele nos dá. A nossa vida é definida hoje. É por isso que nós temos vários textos nas Escrituras, e um deles espetacular da vida do apóstolo Paulo, quando ele disse muito claramente e muito satisfeito, disse para os irmãos da igreja em Filipos: meus irmãos, se eu tivesse que escolher o que eu queria fazer agora, eu diria: o meu maior desejo é nesse momento partir e estar com o meu Cristo, que é infinitamente melhor do que estar aqui. Mas, por causa de vocês, sabendo que vocês ainda estão nessa condição e que precisam muito que a sua vida seja resolvida agora, para que não tenham que partir desse mundo numa condição que vocês não terão como mudar, eu ainda sofrerei muito nesse corpo para auxiliar vocês. Porque eu tenho a plena convicção, diz o apóstolo Paulo, de que eu sei para onde eu vou se a minha vida terminar hoje. Irmãos, é isso que Jesus quer de cada um de nós hoje. E esse texto também, para encerrar, nos ensina que uma das coisas mais consoladoras, para todos nós, é saber para onde nós vamos. A Bíblia, ela nos diz de onde viemos, e ela responde a pergunta que os seres humanos, não sabem responder: para onde nós iremos? Nós sabemos, Cristo já nos revelou. Se partirmos a qualquer momento, nós sabemos para onde vamos. Nós não vamos entrar num estado de sono eterno, nem de inconsciência. Se você ler o texto do capítulo 6, verso 9, diz que as almas dos decapitados falavam com o Senhor Jesus, dizendo: até quando nós estaremos esperando, aguardando esse tempo provisório, que já é bom, já é satisfatório, mas quando iremos experimentar a plenitude de tudo isso? Irmãos, olha, não há coisa melhor para uma pessoa neste mundo sofrido, nesse mundo que não traz esperança alguma, nesse mundo que é um vale de tristeza, de horrores, de lágrimas, da onde não se espera absolutamente nada de bom. É uma vida de inteira frustração, onde o vazio do coração nunca é preenchido. Por mais que você consiga ser a pessoa mais rica da face da terra, a riqueza nunca produz a felicidade.
Por mais que você seja a pessoa que tenha maior tempo de saúde e goze dos maiores prazeres, o vazio do coração não enche, não é? Mas a boa notícia para nós é que todas essas coisas que o coração vazio nosso anseia, estão reservadas para preenchê-lo no lugar onde Cristo, aquele que nos criou, para vivermos com Ele eternamente, de maneira feliz, separou para cada um de nós. E é isso que nós cremos, e é isso que a Bíblia nos fala. Que Deus aplique essas verdades ao seu coração, à sua vida, e que possa fazer com que você, se ainda não desfruta desse sentimento, desse desejo de realmente partir e estar com Cristo, e de desfrutar de algo infinitamente melhor do que isso aqui, que Deus possa alcançar o seu coração e abençoar a sua vida para a glória do seu nome. Vamos ficar em pé e vamos encerrar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer nesta noite mais uma vez pela tua palavra. Nós estamos plenamente satisfeitos com ela. E obrigado por mais uma vez nesta noite nos recordar do teu plano de salvação e o teu plano de vida eterna para todos aqueles que neste mundo conhecem a Cristo por causa da sua graça derramada sobre cada uma delas. E por conhecerem a Cristo, Senhor, como nós um dia, por tua misericórdia e graça, conhecemos, podemos a partir de hoje desfrutar de uma alegria, ó Deus, indizível, plena de satisfação e principalmente da segurança e da certeza que nós temos do lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós, seja nesse momento quando, se o Senhor nos levar para ti e ainda não for o teu tempo programado para voltar, mas a tua palavra hoje à noite nos deixou muito claro que nós já vamos partir e estar com o Senhor e com os demais que já partiram, desfrutando, ainda que não plenamente, mas desfrutando da alegria, do regozijo, da satisfação, nesse estado provisório de bem-aventurança eterna, esperando e aguardando o estado pleno, quando o Senhor haverá de nos trazer para este lugar novamente, onde vai restaurar todas as coisas, para que juntando os nossos corpos, as nossas almas, possamos desfrutar daquilo que o Senhor preparou, desde o início, quando criou este mundo e colocou os nossos primeiros pais, para que pudessem desfrutar de tudo aquilo que o Senhor mesmo criou e viu que era muito bom e foi preparado exclusivamente para a sua criação. Nós estamos aguardando, Senhor, esse tempo, e nós estamos muito satisfeitos pela tua palavra, porque a tua palavra é a única coisa que nos traz a esperança e é a única coisa que nos faz sorrir neste mundo e nos alegrar, porque ela nos traz a plena convicção de que essas tuas promessas são fiéis e verdadeiras, e que aqueles que já partiram estão com o Senhor, já desfrutam de uma alegria indizível, incomparável, imensa na tua presença, aguardando que nós possamos nos juntar a eles também, para o grande dia das bodas do Cordeiro, quando juntos haveremos de estar na tua presença, livres de uma vez por todas, de todos os desconfortos dessa vida, conforme o Senhor nos prometeu. Nós nos alegramos nesta noite mais uma vez, por nos relembrar dessas coisas através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar.